Olá, galerinha. Bom dia. Bem-vindo a mais um Café com Forex. Hoje, dia 13 de maio de 2022. Muito obrigado por estar aqui. Algumas coisinhas, galera, que eu quero falar com vocês antes da gente realmente começar o Café com Forex de hoje. Primeiro, dê uma olhadinha nas descrições. Tem alguns links aí, tá? Um deles, dois, né? Dois tem a ver com a Axie, o nosso patrocinador. Um é do WhatsApp deles, tá? Com atendimento em português. Qualquer pergunta sobre eles, qualquer pergunta envolvendo, né, a corretora, enfim, a conta, a transferência de fundos, né, e tudo mais, entre em contato com eles, tá? Lembrando que a Axie já está aceitando transferências via Pix, né, realmente facilitando os brasileiros, principalmente, a fazer esse investimento, né, nos mercados de fora. E então dê uma olhadinha neles, tá? Um é do WhatsApp, o outro realmente é da conta para abrir a conta real, tá? Use também esse link porque nos ajuda, mostra para eles quem realmente o Café com Forex está levando, né, está promovendo, nos ajuda bastante também, tá? Outra coisa, galera, tomei uma decisão ontem de fazer umas certas mudanças aqui no café e eu gostaria muito de ter aí o seu feedback sobre essas mudanças, tá? A partir de hoje eu vou começar a não olhar todos os mercados, apenas aqueles que eu pessoalmente acho que chama atenção aí nas próximas 24, 48 horas, tá? Eu vejo que nesse último ano, né, nesses 12 meses principalmente que a gente tem feito o café aí quase todos os dias, os vídeos têm sido, né, em torno de 40 a 1 hora de duração e realmente isso às vezes é um pouco cansativo, né? Então, o que eu vou fazer então é apenas olhar na parte técnica os mercados que me chamam a atenção, tá? Já o análise fundamental vai continuar sendo o mesmo, a gente vai ter nossas conversas, nosso bate-papo sobre específicos assuntos, né, que realmente têm afetado o mercado ou pode afetar os mercados, enquanto isso não vai mudar nada, só que a parte técnica, em vez de a gente olhar todos os pares principais, outros mercados e tudo mais, eu só vou focar naqueles que eu acho que tem uma certa oportunidade, está chegando em preços que chamam atenção, coisas do estilo, tá? Assim, fazendo então o vídeo, ao invés de ser 45 minutos, mais ou menos, a gente reduzir isso para mais ou menos, né, em torno de 25 minutos, meia hora no máximo, tá? Então dê o seu feedback, né? Eu quero saber o que vocês acham sobre essa mudança. Assista o Café com Hoje e vê como você achou. E aí me mantém informado sobre o que você achou sobre essa mudança. É melhor? Será que realmente é melhor reduzir, né? Focar somente naqueles que chama atenção? Ou é melhor então a gente olhar todo o mercado em geral? Porque, enfim, eu acho que é uma visão mais completa. Eu vou deixar isso para vocês me dizerem o que vocês acham, tá? E outra coisa, antes da gente continuar, também tem o nosso link do nosso grupo do WhatsApp, ali é onde eu estou postando todos os dias análises fundamentais, com dados, com fatos, enfim. Dê uma olhadinha ali, o grupo é grátis também, a gente fazendo aí várias ferramentas, né? Criando várias ferramentas para ajudar vocês a entender realmente o que está acontecendo, enfim, estar preparado para qualquer movimento do mercado, beleza? Enfim, galera, vamos falar então sobre os mercados, né? Mais um dia interessante que a gente teve ontem, a gente viu então o dólar ontem, né, tendo mais um dia positivo, né? Meio que tá virando agora rotina, né? Olha só isso, né? Ontem foi o quê? Já foi uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sexto dia consecutivo em positivo no dólar, né? A gente teve ontem, sexto dia positivo, realmente algo um pouco extraordinário, né? Algo bem interessante, mostra claramente, né, que os compradores estão neste mercado e não é dúvida a gente olhar outros mercados como os índices americanos e ver também que aqui está tendo mais ou menos quase a mesma visão, porém ao contrário, né? Tirando aqui no dia 10 que foi, galera, como vocês podem ver, né? A vela foi quase no zero ali, né? Mas contando ele, digamos que ele fechou no negativo, né? Também, ó, 3, 4, 5, 6. Ontem também o sexto dia negativo. Então, olhando isso, vendo isso claramente acontecendo, a gente consegue ver claramente que os dois mercados, os índices americanos e os dólar, têm estado em uma correlação um pouco forte negativa, né? Então os índices caem, dólar sobe. E se os índices sobem, o dólar cai. É mais ou menos isso que está acontecendo. Porém,
Hoje você já consegue ver que os índices hoje já estão um pouco positivos, inclusive a gente já está um pouco acima da alta de ontem, né? Então realmente os índices hoje de manhã estão um pouco positivo e na minha opinião, eu acho que é por isso que a gente está vendo então, pelo menos no Forex, né? Pelo menos nos pares principais, a gente vendo os pares aqui, ó, bem parados, né? Não fazendo muita coisa. A gente também teve uma correção, mas agora vocês podem ver que voltamos para o meio, né? Numa hora a gente consegue ver isso mais claro aqui do lado. Isso acontecendo, né? A Libra também caiu um pouquinho, mas vocês podem ver que meio que um range agora, né? A gente está criando aqui. E na minha opinião, eu acho que isso é bem válido pensar dessa forma, pelo fato de que os índices subiram. E a questão que agora eu acho que o mercado está criando é o seguinte, né? O que vai acontecer com os índices americanos hoje? Eu sei que hoje a gente já está bem positivo nesse início de dia, mas o que vai acontecer na sessão americana? Aquilo que eu falei para vocês já. A gente teve ontem, ontem e no dia anterior ainda. Então a gente está falando de quinta, quarta e terça. Esses 3 últimos dias a gente tem visto então os índices subirem mais ou menos na seção Europa, ok? Subindo seção Europa e quando vem América o mercado cai, ok? Às vezes no início da sessão americana ele até sobe um pouco mais ou sobe um pouco, mas indo para o meio, para o final da sessão americana, a gente tem visto, né, nesses últimos 3 dias principalmente, que os índices têm caído. Isso é algo que você tem que ter anotado, tá? A gente não sabe até quando isso vai ser válido, se isso vai acontecer hoje novamente, se não vai, eu não sei, mas a gente tem que pegar o que tem acontecido aí historicamente, principalmente nesses últimos dias, e ter isso em mente, que é isso que está acontecendo no mercado no momento, tá? Algo também que eu acho que a gente deve anotar bastante, algo que eu acho que não é muita gente que está falando, é essa divergência nos índices também. A gente vê principalmente aqui no diário, né? Focando no diário agora, no SP500, vocês podem ver que a gente está nas baixas do ano. Ontem fez uma nova baixa do ano, né? Nasdaq, mesma coisa, também caindo. Se você olhar a longo prazo, a gente inclusive tocou no 50%, tá? Pegando o FIB lá da baixa do Covid na alta, vocês podem ver que tocamos ontem exatamente pelo PIB no 50% FIB, tá? E o Dow Jones, a mesma coisa, também fez novas baixas ontem, ok? Agora, se a gente for para outros índices europeus, por exemplo, a gente já não vê isso acontecendo. Vocês podem ver que a baixa dos índices europeus este ano foi criado no dia 7 de março. Então, mais ou menos, a gente já tem aí mais de um mês, né, que a gente tem segurado as baixas nos índices europeus e não tem feito novas baixas. A gente pode ver também o FTSE, que é a bolsa inglesa, né, a mesma coisa. A baixa aqui também foi dia 7. Então a gente está vendo essa certa divergência que apenas os índices americanos, né, que são os mais fracos hoje em dia, que têm sido os mais fracos nesses últimos dias, principalmente, não os europeus. Por que isso, Thiago? E eu acho que tem a ver muito com isso aqui, que é a visão e a linguagem dos bancos centrais no momento, tá? Eu sei que está em inglês, tá? Mas o que eu quero que vocês foquem é nessa palavra hike. Tá vendo aqui? Hike. O que é hike traduzindo? É o aumento nas taxas de juros, tá? É hike e o cut é corta, né? Abaixar as taxas de juros. E eu quero que vocês foquem principalmente nessa... Ué, calma aí. Ah, esquece, eu ia anotar aqui, mas eu não testei isso aqui exatamente ainda, tá? Mas enfim, eu quero que vocês foquem na linha de cima e a do meio, que são os bancos principais que a gente tem aí no mercado de Forex, principalmente. Vocês podem ver que o Fed, o ECB, que é o Banco Central Europeu, o Bank of England, que é o Banco da Inglaterra, o Banco da Austrália e o Banco do Canadá, todos em hike. Tá vendo? Que é aumentando as taxas de juros, ou planejando, pelo menos, aumentar as taxas de juros. O único banco que a gente vê dessas duas linhas de cima é o banco do Japão, né? Que é o único que a gente não vê isso, não vê eles aumentando, ou nem falando em pensar em aumentar, né? Outra coisa também é que o único banco que ainda não aumentou as taxas de juros dessas duas linhas é o ECB, que é o Banco Central Europeu, o BCE, né? Ele ainda não aumentou as taxas de juros ainda. Ele só está começando agora, né? Soltar comentários que eles têm a ideia, né? Estão pensando em aumentar as taxas de juros em julho
e setembro. Julho e setembro, tá? E talvez ainda uma possibilidade de aumentar mais uma vez no final do ano. Esse é a linguagem e a linguagem e a organização, né? A ideia dos bancos centrais hoje em dia em fazer isso. O que isso quer dizer então, Thiago? O que isso tem a ver com o que a gente está falando? Isso tem a ver completamente com os índices, na minha opinião, né? Lembrando que foi este ano, né, no início do ano, que o Fed começou a realmente falar sobre hike, sobre aumentar as taxas de juros e começou realmente a aumentar as taxas de juros. E aí você vê que este ano, 2022, tem sido completamente diferente dos últimos 2 anos que a gente viu, 2020 e 2021. Tirando, obviamente, a queda do Covid, né, que foi aqui. Tirando isso, galera, a gente só pode ver que os mercados só estavam subindo, certo? Agora, com o aumento nas taxas de juros, com a retirada de qualquer suporte, né, monetário que os bancos centrais estavam fazendo, a gente já vê um comportamento dos mercados completamente diferente. E na minha opinião é por isso então que os índices americanos estão mais negativos, né, bem mais do que os europeus. Porque os europeus ainda, né, estão apenas soltando comentários em uma possível mudança nas taxas de juros, aumentando, né? Já a América já está aumentando. E já estão, né, já meio que confirmaram, né, galera, que nas próximas 2 reuniões eles vão aumentar as taxas de juros por mais 50 pontos base cada reunião. Então, nos próximos 2 meses, podemos ver o Fed com a sua taxa de juros com 1% acima da taxa de juros atual. E é isso que tem, né, meio que afetado, pelo menos, os mercados americanos, ok? Mas agora está chegando em uma situação um pouquinho complicada. Eu acho que ainda não está fazendo o Fed ainda ficar super, super preocupado, ok? Mas está começando a dar uma cosquinha aqui, né? Desses índices caírem da forma que estão caindo, né? Lembrando que, né, não é minha opinião, mas é realmente fato, né? O que tem segurado a nossa economia global são os preços, né, que a gente chama de price assets, que é esses preços desses ativos, né? Se a gente vê setor imobiliário, se a gente vê as bolsas, ações, empresas, tudo isso e muito mais, né? Os valores subindo, né? Só subindo, realmente é difícil de ver algo quebrando. Porém, isso, lógico, né? Cria uma certa bolha, né? Agora, quando essa bolha vai ser, né, vai ser rompida, vai realmente explodir tudo, aí já é uma outra questão que eu não quero entrar agora, mas olhando apenas o preço das bolsas no momento, né, vendo que a gente já está tendo já mais uma semana, né, galera, olha só isso, né, 3, 4, 5, 6, também a sexta semana em negativo, que realmente é algo que está começando a dar uma cosquinha no Fed. E na minha opinião, eu acho que se por acaso, eu não sei se vai acontecer, mas se por acaso o SP500 começar a voltar abaixo desse 3.600, o Fed vai começar a ficar com uma certa dificuldade aqui em controlar os mercados. Por quê? O que o Fed fazia antes, toda vez que o mercado caía mais do que ele gostaria? Era muito simples. O Fed vinha, falava que eles iriam aplicar um programa chamado Quantitative Easing, né, o QE, que era comprar ativos né, títulos e etc., mantendo então, né, é o que fez realmente a saída para cima começar. Né, eu acho que para quem tem acompanhado o Café com Forex lá do início, né, em 2020 principalmente, se lembra disso. A gente falou muito sobre esse QE5, que foi o que colocou abaixo e fez o mercado subir tudo que subiu. Então vinha o Fed e resgatava os mercados, injetava dinheiro nos mercados e fazia ele subir, obviamente, automaticamente e bem agressivo para cima. Mas o problema é que se o Fed fazer isso, lembre-se que a gente está vivendo agora um período novo, que é alta inflação. Né? Então, tendo uma situação que já está complicada na parte de inflação, realmente faz o Fed ficar numa situação bem complicada. Porque se eles fizeram o que eles já estão acostumados em fazer, que é injetar dinheiro nos mercados e também cortar talvez as taxas de juros também, a situação da inflação pode piorar e muito mais, certo?
Então, o Fed está numa situação aqui que eles estão começando, tá? Começando, nada demais ainda, mas estão começando a já ficar um pouquinho só preocupado. Então, a gente vê os índices voltando uma boa parte do que subiu, né? Começar a voltar abaixo dessa região, também começar a voltar abaixo da alta antes do Covid. Na minha opinião, o Fed vai começar a ficar super preocupado com o que está acontecendo, ok? Obviamente, o que eu estou falando hoje não é algo para vocês já ficarem em desespero hoje, mas é algo para pensar aqui, né? Se o Fed realmente continuar aumentando as taxas de juros e começar a realmente, né, a cortar a liquidez e tudo mais, e diminuir seu balanço, do que tudo que eles compraram nesses últimos, principalmente nesses últimos 2 anos, aonde o índice vai parar, né? Aonde vai o índice, né? Isso que é a minha questão, que está começando a vir pela minha mente, né? E sem lembrar, sem falar muito também sobre o dólar, né? Olha onde o dólar está chegando, galera. A gente está vendo o dólar aqui em um nível que a gente não vê desde 2002. 2002, né? A gente está falando então de 20 anos que a gente não vê o preço do dólar estando tão alto do jeito que está. O valor do dólar alto é bom pro Estados Unidos? Não. Economicamente, não. Dólar forte começa a complicar não apenas para os Estados Unidos, mas também por vários outros setores também, na minha opinião. Lembrando que muita coisa que a gente compra hoje em dia, né, é pago em dólar, né? Envolvendo o quê? Cereais, né? A gente está falando de milho, de soja, combustível, né? Petróleo. Muito dessas coisas e muito mais, né? A lista é gigantesca, é pago em dólar. Vendo o dólar subir, o que acontece? Começa a ficar super caro. Por isso que a gente vê mais uma pressão de inflação vindo aí com esse preço do dólar também, né? Então, tudo isso acontecendo e é algo que realmente a gente tem que ficar em mente aí, porque realmente esse ano promete, pelo menos na minha opinião, tá? Então, tenham isso em mente, tá? Já falando dos dados de hoje, é um dia bem tranquilo, tá, galera? Vocês podem ver que o dia é bem pequeno hoje, a gente só vai ter o índice de preços de importação e exportação, também a confiança do consumidor dos Estados Unidos, tá? As primeiras notícias às 9h30 e depois 11 horas da manhã, horário de Brasília. E aí, mais tarde, uma hora depois da confiança do consumidor, teremos o Kashkari, que é um dos membros do FOMC, dando seu discurso ao meio-dia. Basicamente só isso mesmo que temos de dados, tá? Então, realmente, né, galera, bem interessante os momentos que estamos vivendo, né? Economia global, né? Economia global realmente em um certo nível bem interessante. Agora, vamos falar sobre a parte técnica, né? A gente vê que o dólar realmente, galera, tá super forte, né? Super, super forte. A gente formou meio que um range ali entre o dia 9 ao dia 11, certo? A gente rompeu esse range, foi o que realmente uma, né, das razões que fez o dólar subir também foi esse rompimento falso, esse rompimento técnico, né, acima do range, levando então o dólar aqui para a região do 104,90 mais ou menos, né? Lembrando que este nível que a gente bateu e sentiu até agora é a segunda retração do diário, a gente pegando essa última onda de correção que tivemos aqui, ó, da alta do dia 28, a baixa do dia 5 de maio, tá? Então, colocando o FIB ali, vocês podem ver que a segunda retração foi tocada e foi o que nos segurou por enquanto, ok? Lembrando então que a gente teve um rompimento e tudo mais, o que a gente pode fazer então? Colocando o FIB aqui, lá da última baixa, que foi a baixa do range, na alta que temos até agora, a gente tem um FIB, o primeiro FIB, né, o 382, vem exatamente no 104,30 nessa região, e depois o que foi resistência do range agora vira suporte, na minha opinião, então uma volta para essa região do 104,15, 104,10 para mim pode ser mais uma região legal de suporte, tá? Então esses são os níveis que eu estou de olho hoje, caso eu esteja querendo comprar o dólar, ok? São duas regiões importantes. Agora, voltando abaixo do 104,10, tem que ter um pouquinho já de cautela, tá? Porque será que a gente fez um range para o último movimento de alta? Talvez, tá? Então, eu mesmo não estarei tentando comprar o dólar muito, né? Se por acaso ele voltar abaixo dessa região aqui, tá? Pelo menos no curto prazo eu vou ficar meio que de lado. Lembrando que, né,
Lógico, a gente está subindo, é tendência de alta, sem dúvida, mas também estamos super estendido no semanal, no diário, no 4 horas, no todos os períodos, basicamente, tá? Então, comprar aqui agora é complicado, né? Se você não comprou aqui embaixo, por que você vai comprar aqui no teto, né? Aqui nos preços tão elevados do jeito que está, tem que ter um pouquinho de cautela. Então, por isso que para mim tem que chegar nesses preços para ser uma compra um pouco mais tranquila, porque aí eu sei que o risco-recompensa é o meu favor de volta, pelo menos no curto prazo, e é assim que eu vou ficar de olho no dólar hoje, tá? Então fica de olho nisso, indo pro euro, né? A mesma coisa, o euro também caiu, lembrando que o euro ontem, né, galera, teve um dia super negativo, né? Após a gente ter rompido esse triângulo no 4 horas, que a gente tinha falado sobre ele, né, a queda aqui realmente foi bem interessante, né? A gente colocou até um FIB aqui dentro do triângulo, pegando a baixa, né, que a gente fez na alta do triângulo, e vocês podem ver que a gente foi e paramos, né, no segundo FIB retração, por enquanto, né? É aqui a baixa? Não sei, eu não sei. Eu também não estou nem um pouco afim de querer caçar baixas, né? Fundos no mercado, mas é, então, um pouquinho de cautela, porque realmente o euro está chegando em níveis aqui também interessantes, tá? Lembrando que logo abaixo aqui, né, se a gente caso comece a fazer novas baixas, não se esqueça que a gente vai já estar rompendo a baixa de 2017, né? Olha isso, né? Olha isso aqui no euro, né? Então, deve ter stops aqui embaixo desse nível, do 0,340, que é a baixa de 2017, deve ter, tá? Então, um pouquinho de cuidado, né? Caso o euro faça novas baixas e comece a romper essa baixa, deve ter realmente uma queda talvez um pouquinho maior. Daí eu acho que a gente já esteja indo caminho, né, do 0,300, né, 0,300, que é então o terceiro alvo do triângulo, né? E depois, galera, o grande 0,200, né? Ali vai ser já a última retração do nosso triângulo, também vai ser a última retração desse FIB do diário, pegando aquela última onda grande de correção que tivemos, né? Tudo ali no 0,2. Então, para mim, ali vai ser um grande, grande nível para ver o que o euro vai fazer nessa região, tá? Então, primeiro, caso a gente comece a fazer novas baixas hoje, começar a voltar abaixo do 0,350, fique de olho em 0,300, tá? E depois eu não ficaria tentando comprar o euro até ele chegar no 0,200. Para mim é ali que o risco-recompensa fica bem bacana para uma possível compra, tá? Agora, resistências para hoje, ficaria bem de olho aqui nessa região do 0,450 ou até o 0,470, né, que foi a baixa, pode servir agora como resistência. Lembrando que enquanto o euro segura abaixo do 0,500, é tendência de baixa. Caso ele volte acima de 0,500, aí, galera, eu acho que o euro pode começar a estar em um processo de uma correçãozinha um pouco maior, possivelmente voltando para o 0,600 ou até o 0,650 novamente, tá? Então tenha isso em mente. Agora, outros pares que me chamam a atenção, né? Dólar da Nova Zelândia, lembrando que ontem, galera, a gente bateu no nosso FIB 2, tá? 618 do diário, do semanal, né? Gráfico semanal aqui no lado direito, 618, tá? De todo o movimento de alta. Segunda retração dessa última onda de correção que tivemos de alta, vocês podem ver que segunda retração ali também, e também essa zona gigante de suporte, tudo ali. Então, a gente tocou aqui ontem, eu até comprei na baixa aqui, viu, galera? Eu postei ali no nosso grupo do WhatsApp, eu comprei aqui no 62,19 e fechei metade aqui nessa região do 62,50, tá? Então eu já fechei metade, metade não, acho que fechei 70% da posição, então uma parte bem considerado, e eu tô vendo agora o que vai acontecer, tá? Por que você não fechou tudo, Thiago? Porque eu peguei um preço bacana, eu peguei o preço do semanal, né? Caso ele realmente comece a fazer uma correção legal, talvez maior, eu tô com uma entrada super bacana, tá? Por que você fechou uma porcentagem? Por que você deixou a posição toda? Porque aqui eu não sei se é baixa. Vocês podem ver que tá agarrado aqui ainda, né? Olha numa hora, o que a gente tá fazendo? Não tá fazendo muita coisa, nada, né? Não tá fazendo nada aqui. Então, eu não quero ficar brincando com lucro. Lucro é só aquele que você fecha a posição e tá no bolso. Enquanto tá a posição aberta, não se sabe o que vai acontecer, tá? Então, fique com isso em mente. Eu também não mudei o stop, tá? O stop continua ainda abaixo aqui do 6200, né? Tá no 6182, tá? Então eu tô stop ali ainda. Por que você já não colocou no zero? Porque a gente não foi muito ainda. E o mercado pode fazer isso aqui, ó, rapidamente.
tocar aqui no 6210, sei lá, 6200, 6205 e fazer isso aqui. Eu não sei, talvez, tá? Então eu respeito a análise, não fico só pensando em se proteger também. Tem que ter um balanço, tá, galera, de se proteger e também ficar com medo de perder o lucro que tem, tá? Eu já fiz muito de ficar mudando o stop loss muito rápido e a posição sair lá, tocar no meu stop e virar. Acontecer isso direto. Então, por isso que dou espaço para o mercado, respeito a minha análise, respeito o meu plano e vou até o final, tá? Então, mais ou menos é esse. Esse é um. E caso isso aqui segure, galera, caso esse dólar da Nova Zelândia segure, um dos pares que começa a chamar atenção para mim são dois. Primeiro é o dólar da Nova Zelândia contra o Yen. Eu acho que é um que começa a chamar bastante atenção, porque eu acho que o dólar Yen pode subir mais, tá? Então, se eu acho que o dólar Yen pode subir mais, certo? Talvez, tá? Eu acho que tem uma chance disso acontecer. E se realmente o dólar da Nova Zelândia contra o dólar também, talvez vai parar aqui, esse é um par perfeito para talvez estar. Dólar da Nova Zelândia, né? Vocês podem ver que a gente teve realmente uma grande queda aqui nesses últimos dias, né? Principalmente vindo do lado do dólar da Nova Zelândia. Vocês podem ver que tocamos no 618, também temos a média período 200 e 100 nessa região que estamos. Então, para mim, aqui, essa região começa a chamar bastante atenção, tá? Por causa disso. E outra coisa também que tem aqui é que a gente tem essa região meio que de suporte e resistência, essa região aqui que quase tocamos, né? Quase tocamos. Então, essa região que viemos, né, é bem importante para mim. Então, essa região aqui pode ser que ele segure, caso o dólar da Nova Zelândia segure, e o Yen também comece a subir para cima. E aí eu não duvido, né, de a gente vir querer testar 82, 83, podem ser alvos bem interessantes neste par, tá? Então tudo vai depender da sua análise, pelo menos é um dos pares que para mim chama bastante atenção, tá? Outro par também que me chama atenção envolvendo o dólar da Nova Zelândia é este par, o dólar australiano contra o dólar da Nova Zelândia. Se você olhar ele no semanal, vocês podem ver que a gente mais ou menos está no topo de um certo triângulo aqui no semanal, né? Um triângulo bem grande, longo prazo. A gente fez uma nova alta acima dessa alta de 2020 e agora estamos enrolando. Então é uma região de resistência, né? Topo do triângulo, né? Fizemos já uma nova alta, vai ser super interessante. O que eu acho que deve acontecer, tem que acontecer, né? Aqui para realmente começar a talvez ter uma queda um pouco maior, é a gente ter um fechamento abaixo dessa região do 0,975 aqui, tá? Isso vai chamar a atenção. Vocês podem ver que a gente, né, já descemos, já tentamos voltar para as altas, talvez já não aconteceu, já está tendo talvez uma possível falha. Então, fechando abaixo dessa região aqui, pode ser que a gente comece a iniciar uma tendência, pelo menos no curto prazo, né, de baixa, tá? Então, fique de olho nele, tá? No 4 horas, pode ser, eu não tenho tanta certeza assim, porque eu acho que precisa um pouquinho mais de tempo, mas no 4 horas vocês podem ver que a gente possivelmente está talvez dentro de um triângulo descendente, tá? Então, mais um motivo para ver essa baixa sendo rompida vai ser bem interessante. Lembrando que esse triângulo, né, descendente, ela é mais de alta do que de baixa, né? A chance dela fazer isso aqui é maior, mas não se esqueça que esses rompimentos, né, quando essas formações são mais positivas, elas na verdade rompem para baixo, normalmente é bem mais agressiva também. Então, algo para ter em mente, tá? É um que você tem que estar monitoreando, né, e vendo suas análises para ver o que acontece, mas é um que chama bastante atenção aí, tecnicamente, na minha opinião, tá? E outros mercados que chamam atenção, talvez não hoje, mas aí, talvez semana que vem, no início da semana que vem, é o ouro, né? Ouro e prata. Olha o ouro. O ouro, na verdade, que chamou atenção foi ontem, galera. Olha essa queda no ouro aqui, ó. Numa hora, vocês conseguem ver. Olha essa queda que a gente teve no ouro aqui, ó. Isso, galera, foi 11 horas da noite. 11 horas da noite. Se não me engano, acho que 11 horas da noite pro mercado do ouro é o horário que menos tem liquidez no mercado. E os caras conseguiram fazer isso quando ninguém estava de olho, né? Incrível, né? Isso normalmente acontece nos commodities, tá? Não seja pego de surpresa vendo assim movimentos assim do nada acontecendo durante a noite, tá? É um mercado que, na minha opinião, os commodities, né, principalmente prata, ouro não tanto, mas prata principalmente, ele é muito, tem muita manipulação, infelizmente, tá? Então, né, não se esqueça disso. Então, o ouro realmente teve uma grande queda, tentou recuperar, agora está voltando a cair novamente,
mas no longo prazo é aqui que começa a chamar a atenção para mim, né? No semanal a gente está nessa região do 618, né? Eu sei que a gente está um pouquinho abaixo, mas ainda pode ser que nessa região segure, tá, galera? Pelo menos olhando o semanal. Agora, se não segurar ele olhando apenas este gráfico, aí sim, né? A chance de a gente talvez ver isso aqui acontecendo já começa a aumentar bastante, certo? Talvez essa volta para baixa desse possível range não vai ser novidade para mim, tá? Então isso tem esse cenário A e B. Já olhando ele no diário, né? Vocês podem ver que a gente rompeu abaixo da linha de tendência, tá aqui nessa região, né? Então tecnicamente realmente não chama atenção. Agora o que o ouro gosta de fazer é realmente começar a enganar a galera aqui, né? Então, vai ser bem interessante ver como fechamos hoje, porque se a gente começar e fechar acima desse 1832, principalmente do 1836, que é onde temos essa média período 200 no diário, para mim começa a chamar bastante atenção, porque talvez o ouro só veio aqui para estopar uma galera, tá? Então, não é algo que talvez eu faça hoje nada nele, tá? Isso é possível de eu não fazer mesmo, mas o fechamento dele hoje pode ser um big tell, né? Pode nos falar bastante sobre ele aí, do que pode acontecer nos próximos dias, tá? Olhando ele mais no curto prazo, pelo menos no 4 horas, a gente consegue ver aqui que aonde a gente parou, né? Abaixo foi exatamente essa região de suporte, né? E resistência que a gente teve já ali em fevereiro, né? É uma região que realmente é belo suporte, agora rompendo novas baixas, né, galera? Aí realmente começa a chamar bastante atenção, porque eu não duvido da gente querer vir testar essa região do 1785, mais ou menos, tá? Então fiquem de olho nesse mercado, né? E a mesma coisa prata, tá, galera? A prata, na verdade, aquilo que eu falei, né? E eu alertei vocês que a gente tinha rompido, a gente rompeu, né, abaixo dessa região do 21,40, que foi aquele grande suporte que a gente teve no diário, que batemos ali 2 vezes e rejeitamos. Rompemos, no próximo dia a gente já começou a tentar voltar para cima, mas eu disse para vocês, a gente tem que voltar acima do 22. E por que 22, Thiago? Você entendeu agora o porquê o 22 era tão importante? É gigantesco o 22, né? O 22 iria realmente nos confirmar que foi um rompimento falso. Ele não conseguiu, tocou lá e rejeitou, como vocês podem ver, já no outro dia, né? Ontem já fizemos uma nova baixa. Então a prata realmente está bem de baixa, está em um período de rompimento aqui. Então, sem dúvida, algo não tão positivo assim, tá? Mas caso ele realmente continue a cair, galera, fique de olho aqui nessa média período 200, tá? No semanal, no 20, 21, mas eu realmente estou bem de olho nele no 20, tá? No 20 exatamente. E se esse 20 não segurar, provavelmente iremos ver essa região do 19, tá? E por que 19, Thiago? Tem o 618 ali, né? E vocês podem ver que também já foi uma região que nos serviu como essa região aqui, né, já serviu como resistência e suporte. Então vocês podem ver que foi 19, 18, 64 mais ou menos. É uma região, tá? Que também temos o 618. Então, para mim, se não segurar no 20, pode ser que a gente vá para 18. E ali, galera, vai ser super interessante. Eu mesmo vou começar a comprar pequeno, mas eu vou começar a comprar nessa região aqui, tá? Caso chegue lá. É igual o Bitcoin, se Bitcoin, por exemplo, chegar em 17, né? Isso chama bastante atenção. Agora, falando sobre ele para a gente finalizar também, o Bitcoin vocês podem ver, né? Fizemos uma nova baixa após ter rompido esse grande região do 28.600. Até agora ele está defendendo, mas aqui, galera, tudo vai depender dos índices, para mim, para ser bem sincero com vocês, tá? Eu não duvido de duas possibilidades, tá? Dele ter ido só estopar uma galera, agora está voltando, talvez animando uma galera a comprar novamente, né? E daí ele só tá fazendo uma correção para fazer isso aqui. Eu não duvido disso, tá? Um cenário A. Cenário B é de realmente ele ter feito um rompimento falso aqui, mas para que isso realmente nos confirma, tá? A gente tem que começar a voltar, sinceramente, acima desse 34,5, tá? Enquanto a gente não volta acima desse 34,5, tem que ter um pouquinho de cautela com essa ideia ainda de rompimento falso aqui embaixo, tá bom? É, e o cenário C, é de realmente ele ficar enrolando aqui agora também, tá?
Pode ser o cenário C também, mas lembrando, né, mais ele enrolar nessa região, né, maior a chance da gente realmente continuar a cair. Então, é, talvez ele não vai descer e quebrar aqui tudo rapidamente, bem rápido. Talvez não, tá? Então tem esses três cenários que eu acho que pode acontecer. Lembrando que esse cenário que talvez ele pare vai nos lembrar bastante que ele fez aqui entre junho a julho, né? Então talvez, tá? Pode ser que ele pare aqui por um mês também, mais ou menos, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, mais ou menos é isso. Agora, o que cancela realmente essa visão de talvez uma queda, e realmente ele tem que voltar acima, né, desse 34,5, né, 35 mil. Aí sim, galera, eu já posso, né, aí sim a chance de talvez ver o Bitcoin talvez caindo diminui, né, começa a ficar diferente. Mas tudo vai depender dos índices americanos aqui, ok? Principalmente o Nasdaq. Então não se esqueça disso, ok? Enfim, galera, é só isso mesmo então por hoje, né? Uma live, como eu disse para vocês, mudou. Hoje vai ser realmente um pouquinho maior, né? Já estamos aqui 35 minutos já falando, mas é porque realmente eu precisei de um tempinho para explicar para vocês essa mudança que a gente fez. Mas tudo vai depender realmente dos feedback de vocês aí, se vocês realmente preferem assim um pouco mais curto, apenas olhando os mercados interessantes, ou prefere do jeito que a gente estava fazendo antes, de todos os pares principais, ou algo mais completo, porém mais longo, tá? Então deixe nos comentários o que você acha, tá bom? E se você quiser que eu olhe um mercado também, né? Deixe nos comentários que eu sempre dou uma olhada e aí eu posso olhar para vocês na próxima, no próximo Café com Forex, tá bom? É isso então, galerinha. Desejo a vocês uma ótima sexta, um ótimo final de semana, tá bom? E segunda-feira estaremos de volta aqui com mais um café. Muito obrigado, galera. Tenham um ótimo dia. Se cuidem. Tchau, tchau.